Olá, queridos alunos da primeira série, como que vocês estão? Animados para mais uma aulinha de história? Aqui é o professor Eduardo e hoje nós vamos continuar falando sobre a tal da expansão marítima, as grandes navegações. A gente falou dos pioneiros nesse quesito que são os portugueses, certo? Só que nessa aula a gente vai ver como que foi os espanhóis, porque os espanhóis, vocês bem sabem, eles colonizaram muitos povos aqui na América. Então, como que foi essa expansão marítima espanhola, que quase ali, foi quase ao mesmo tempo dos portugueses? É isso que a gente vai ver nessa aula. Então, gente, qual que é o objetivo? Entender as navegações espanholas e as suas consequências. Então, que consequências essas navegações espanholas elas tiveram para o mundo como um todo? E literalmente, gente, naquele momento era para todo o mundo. A gente teve muitas consequências posteriores às grandes navegações a esse momento, né? E aqui a gente tem a bandeira da Espanha atual, beleza, galera? Então, para a gente relembrar um pouquinho, gente, você lembra qual que era a forma de governo da Espanha lá no século XV, lá quando a Espanha começou a se formar, começou a ser um Estado-nação, começou a se juntar como uma só nação, né? E, gente, como que se formou o Reino da Espanha? Através do quê? O que provocou essa formação? Ela teve guerra, teve união de reis, de reinos, né? Como que foi essa formação? Vocês estão conseguindo lembrar? A gente já viu uma aula dessas, hein, pessoal? Ó, gente, a Espanha, ela era uma monarquia. Professor, já passou faz tempo, já nem lembro mais o que é monarquia. Gente, monarquia, quando tem um monarca, um rei, certo? Então, há um rei que manda ali, né? No reino, não é igual na república, que é um presidente, que você tem votação. Não, vai passando de geração em geração. Às vezes a gente tem dinastias no poder, né? Que é uma mesma família, sempre no poder, né? Então, isto é uma monarquia. E o reino espanhol, gente, assim como o português também, eles são bem próximos geograficamente, vocês sabem, ali na Península Ibérica, ele se formou através da união de dois reinos, Castela e Aragão. Olha lá, né? E com o casamento de Isabel e Fernando. E também, gente, com a Guerra da Reconquista, que tem a ver também com o Reino de Portugal, né? Então, esse casamento acaba formando, né, unindo a Espanha, né? E esse processo ele vai acontecer durante a Guerra da Reconquista, que só termina lá em 1492, com a derrubada de Granada, tá? Que a gente vai ver um pouquinho melhor, né? Aqui a gente tem a batalha, né? Um quadro, né? Uma ilustração da Batalha da Reconquista nas Cantigas de Santa Maria lá do século XIII, beleza, galera? Então, uma ilustração aqui, uma fonte para a gente ter noção de como foi, né? E como que eles imaginavam, né? Muito mais de como que eles imaginavam que foi a Guerra das Reconquistas, né? Os cristãos de um lado contra os muçulmanos, os islâmicos, né? Da religião islâmica de outro. Aqui a gente tem uma notícia, pessoal, para a gente relembrar, ó. A Guerra da Reconquista, um resumo sobre esse conflito na Península Ibérica. Conflito esse que acabou formando, né? Ajudando na formação ali da Espanha e dos portugueses, né? Então a Espanha, depois da Guerra da Reconquista, gente, ela vai dar início a essa expansão marítima, né? Com a Península Ibérica novamente sob seu controle. Por que, professor? Só depois de dominar a Península Ibérica? É meio óbvio, gente, eles estão cercados de mares agora. Agora eles estão mandando ali naquela ponta pro Atlântico ali da Europa, tá? Né? É só lembrarem do mapinha da Península Ibérica que a gente já vai ver melhor. Ele tá ali na ponta da Europa. Agora a Espanha tinha o domínio de toda aquela região, né? E, gente, qual que é a importância, será, dessa reconquista para a Espanha, né? Vamos pensar um pouquinho, né? Se não fosse a reconquista, provavelmente a expansão marítima na Espanha talvez nunca tivesse ocorrido, né? Talvez tivesse acontecido em outros países com outros países, né? Então, gente, para a gente saber, né, é importante a gente saber que juntamente com Portugal, a Espanha ela também foi uma das pioneiras, né, nessas grandes navegações em alto mar. Por que em alto mar? Porque a gente já tinha navegações, principalmente no Mediterrâneo, né, com as cidades italianas, principalmente Gênova, Veneza, outras cidades italianas, dominaram por muito tempo, ali junto com os árabes muçulmanos,
aquela região do mar Mediterrâneo. Mas em mar aberto a gente vai ter um domínio predominante nesse período, século XVI principalmente, dos espanhóis e dos portugueses, né? Então, gente, a gente vai ver quais são essas consequências dessas das navegações espanholas, até onde a Espanha chegou com essa iniciativa, né, de navegar em alto mar. E aqui a gente tem um mapa do período, né, do Juan de la Costa, lá de 1500, né, que é a mais antiga carta náutica que a gente tem em que a América do Sul está representada, tá, gente? Aqui, então, a gente vai ter um pedaço que vocês têm que ali tentar analisar onde que está a América aqui nesse contexto, mas a gente consegue perceber detalhes aqui da América ainda muito protos, né? Ainda não tinham conhecimento total do continente americano, né? E os espanhóis, gente, eles também, né, eles eram excelentes navegadores, né, e o fato de estarem localizados na Península Ibérica, né, gente, eles tinham uma saída para o Mediterrâneo e para o Oceano Atlântico. Olha só como a geografia do ambiente, ela acaba transformando, ela acaba moldando também aquele país. Então a geografia é muito importante. Esse posicionamento geográfico da Espanha, ele foi totalmente importante para essas grandes navegações. Ela tinha acesso ao mar Mediterrâneo e tinha acesso ao Oceano Atlântico, né? Então quando a gente entende esse expansionismo espanhol, né, a gente tem base para verificar o expansionismo português também e as consequências da colonização da América, né? Porque, gente, o mapa da América ele vai se desenhar através da saída pelo mar para o mar aberto destes dois reinos, beleza, galera? Agora vamos para uma atividade para ver se a gente está conseguindo entender o que a gente está vendo nessa aula. Gente, então, de acordo com seus conhecimentos e o conteúdo presente nessa aula, como que se formou o reino da Espanha? O que levou à formação deste reino? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram resolver? Vamos ver então aqui com o professor como será que se formou o reino da Espanha, né? Obviamente, não precisa estar exatamente igual, né, a resposta do professor, mas vocês têm que ter os pontos principais para mostrar que realmente vocês entenderam como que se formou o reino da Espanha. Então, gente, a Espanha, ela era uma monarquia, né? E o reino, ele vai se formar através da união de outros dois reinos, que é Castela e Aragão, né? Isso vai fazer com que a Espanha, gente, ela se torne uma potência mundial nesse período, que eram dois reinos muito prósperos,
né, Castela e Aragão, né? E foi com o casamento de Isabel e Fernando, conhecidos como os reis da Reconquista, né, lá de 1492, que acabaram dominando toda a Península Ibérica. Ah, professor, mas também teve a Guerra da Reconquista, ajudou a formar? Também vocês podem colocar, né, a Guerra da Reconquista também ajudou nessa formação do Reino Espanhol, beleza? E aqui a gente vai para uma figura, para um homem muito importante, uma figura muito importante na história, muito conhecida, né? Que é o Cristóvão Colombo, que ele acaba deixando o seu nome aí na história das navegações, né? O Cristóvão Colombo ele vai ser conhecido como o tal do descobridor da América, né? Por que descobridor entre aspas, né, professor? Aí a gente pode entender, ele é descobridor, mas na ideia europeia. Para o europeu ele é descobridor, né? O indígena já estava aqui, o indígena tecnicamente morava aqui, né? Os povos originários aqui da América, eles já tinham acesso aqui, né? Então, na visão do europeu, eles estavam descobrindo algo, né? Mas na verdade era algo que já era bem conhecido pelos povos originários, né? Daqui da região da América, né? A gente tinha vários povos muito ricos, inclusive os astecas com o império e tudo mais, né? Então, o Cristóvão Colombo, por isso que está essa aspas, né? Ele é considerado o descobridor da América, né? Mas ele não é espanhol, é uma coisa que muitas vezes a gente acaba esquecendo. Ele era um navegador genovês, a maioria das pesquisas apontam que ele era ali um navegador das cidades italianas, né? Então, ele já tinha muito conhecimento de navegação, né? E atualmente, né, Gênova, por conta disso, ela tem essa homenagem, né? E não só Gênova, tá, pessoal? A gente tem muitas homenagens aí, né, na América, em outras regiões aí também, né, ao Cristóvão Colombo, né, como esse monumento que a gente tem aqui, né? É uma figura, gente, o Cristóvão Colombo é uma figura bem debatida, uma figura assim, para uns ele é tido como herói, para outros ele é tido como vilão, né? Por conta do processo de colonização, ele nunca foi pacífico, né? Sempre foi uma imposição da cultura europeia contra os povos originários, né? Então tem essa noção de, ao mesmo tempo que ele é um herói para alguns, ele é um vilão para outros, né? Em vermelho aqui, gente, a gente vai entender, né? O Cristóvão Colombo, ele vai ser o primeiro, então, a navegar. Aqui, lembra que eu falei para vocês da Península Ibérica? Ela está aqui em vermelho, a Espanha em vermelho, Portugal está em cinzinha aqui na ponta. Olha como é importante esse posicionamento. Eles têm toda a saída para o Oceano Atlântico, né? E olha uma das consequências que a gente falou, né? Qual que era a consequência, será, para o mundo, né, dessa navegação espanhola? Atualmente, gente, olha quais são as línguas oficiais dos países da América. Ó, a maioria está em vermelho, é a língua espanhola, né? Aqui a gente tem outros povos que têm a língua do país e a língua espanhola, né, como co-oficial, né? Só o Brasil que é a língua, e aqui as Guianas francesas, né, que é o português e o francês, né? Mas o mapa ele mostra bem, né? E aqui as expedições de Colombo, então, gente. O Cristóvão Colombo, ele acabou conseguindo incentivo financeiro, né? Lembrando, os burgueses nesse momento, eles estavam ascendendo, eles também tinham interesse em encontrar novos povos, novos mercados consumidores, né? Então, em 1492, né, a gente vai ter o rei Fernando e Isabel, eles vão aprovar, né, esse audacioso plano do Cristóvão Colombo. Qual que era o plano, gente? Portugal, ele tinha o acesso, estava buscando acesso às Índias, né, contornando a África, certo? Eles assinaram um tratado que Portugal tinha exclusividade desse acesso. Os espanhóis não poderiam sair por aqui, né? Porque isso era exclusividade dos portugueses. Essa rota era uma rota portuguesa. Aqui por dentro do Mediterrâneo, a gente tinha um domínio ainda muito forte das cidades italianas. Qual que era a ideia? Contornar o globo, né? Então a principal ideia era contornar até chegar às Índias, né? Então contornar o mundo e chegar nas Índias pelo outro lado, né? Nesta de contornar as Índias, Portugal acaba, Cristóvão Colombo, perdão, ele acaba chegando ali nas Bahamas, né? Nas ilhas das Bahamas, né? Porque no meio do caminho tinha um continente enorme que eles ainda não tinham todo o conhecimento, né? Então Colombo, para chegar ao Oriente, né, ele queria navegar pelo Ocidente, né? Porque ele já tinha essa crença que a Terra era redonda, né, gente? Então ele queria contornar o globo. E aqui a gente tem um mapinha dessa primeira viagem do Colombo, né? Ida e volta.
Então ele saiu do porto de Palos, né? Eles conseguiu 3 caravelas, conseguiu financiamento, né? Autorização do rei e alguns financiamentos de burgueses ali também para sair com 3 caravelas. E em 12 de outubro de 1492, ele chegou à terra supondo que tinha chegado às Índias, né? Por isso, né, o nome, deu-se o nome erradamente, começou a chamar os povos originários de índios, né, de uma forma equivocada, né? E quando ele retornou, gente, ele já deu a notícia aos reis católicos, que ele percebeu que ali não era, na verdade, as Índias, né? Tinha um povoado ali, tinha algo a mais, uma terra nova, um novo mundo, né, que eles ainda não conheciam. Eles não tinham nem noção que a América seria tão grandiosa, né? E Colombo, nos anos seguintes, ele vai fazer outras viagens também para a América, né? Essa não será a única viagem, tá, gente? Agora vamos fazer uma atividade, pessoal? Ó, considerando o mapa da primeira viagem de Colombo, qual foi a primeira região da América a ser conhecida pelo reino espanhol? Né? Então, analisem onde que está, onde que ele chegou, qual região da América foi a primeira a ser conhecida. Tá? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram resolver? Vamos ver então aqui onde que ele chegou. Que região é essa, gente? Gente, no mapa a gente percebe que ele chegou na região da América Central, né, onde a gente chama hoje de América Central, em uma das ilhas ali do arquipélago das Antilhas, das Bahamas, né, gente? Aqui, ó, nestas regiões aqui, estão vendo? Né? Aqui no arquipélago ali em Bahamas, tá bom, gente? E o Tratado de Tordesilhas, gente, esse tratado é muito importante para a gente entender, né, esses embates internacionais nesse momento, né? Ele vai ser um documento assinado em 1494 na Vila Espanhola de Tordesilhas e vai delimitar, através de uma linha imaginária, que o mundo novo descoberto a partir de 1492, ele vai ser dividido entre os portugueses e espanhóis, certo? Então, como eles eram reinos católicos, gente, o Papa, a Igreja, apoiou essa ideia, né, de que o mundo seria dividido entre portugueses e espanhóis, que eram os reinos católicos mais poderosos desse período, né? Então, era bom para a Igreja também que o mundo fosse dividido entre portugueses e espanhóis, porque eram reinos católicos, certo? Então, o tratado ele vai dividir, né, essas posses ali, né? E aqui a gente tem a projeção de Cantino, né, que é um desses mapas náuticos também mais antigos que a gente tem, mostrando essa linha imaginária, né, de Tordesilhas. Gente, vamos analisar esse mapa ao lado, gente. Ó,
quais que eram os continentes que os europeus tinham maior conhecimento geográfico no início do século XVI, de acordo com o que vocês conseguem observar no mapa. Então eu vou dar um tempinho para vocês, analisem com cuidado e a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos ver então o que vocês conseguem observar deste mapa aqui. Quais eles tinham mais conhecimento nesse período, gente? Ó, gente, é possível perceber que os continentes que melhor estavam cartografados, né, era a própria Europa, né, principalmente a parte ocidental. A gente tem pequenos detalhes da Ásia, a costa banhada pelo Atlântico da África, né, e pequena parte da costa americana. Como vocês podem ver aqui, a África, na verdade, ela está até bem desenhada, né, não só apenas a costa do Atlântico, ela está bem desenhada. A gente tem detalhes da Ásia aqui, como vocês podem ver, e aqui na América a gente tem uma costa mais pouco desenhada ainda, de acordo com o conhecimento, né, dos espanhóis e dos portugueses. Eles sabiam das ilhas que Colombo tinha chego, né, e aqui do Pedro Álvares Cabral com os portugueses, lembrando que é de 1502 este mapa. E aqui a gente tem o Tratado de Tordesilhas, gente. O que ele estabelecia? 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, na África, a parte oriental pertencia a Portugal e ocidental pertencia à Espanha. Estão vendo aqui, gente? Ó, essa linha aqui mostra o que foi, né, por um período, o Brasil. Né? O Brasil ele só era esta costa aqui, né? O Brasil português, a América Espanhola era toda esta parte, né? Então, essa foi nossa aula de hoje, gente. Aqui a gente viu, né, que a Espanha construiu um império comercial, né, com todas as posses a partir de um rentável comércio entre a América e a Europa, e as navegações espanholas foram extremamente rentáveis para a coroa, né? E a conquista da América pelos espanhóis desconsiderou a diversidade cultural dos povos que já habitavam estas terras. Essas são as nossas referências. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até uma próxima.